Unidade 3, as preposições. Bem, vamos estudar agora 6 das principais preposições em inglês, aquelas mais usadas no dia a dia. Talvez este seja um dos itens mais complicados para a maioria dos estudantes. Neste ponto, eu gostaria apenas de compartilhar com você uma noção geral sobre as preposições. E conforme avançamos em nosso curso, no nosso projeto, aprenderemos mais detalhes, mais algumas preposições e, obviamente, algumas exceções. Vamos analisar então 3 destas preposições. Vamos começar com a preposição in. A preposição in. Depois veremos a preposição on e em seguida a preposição at. In, on, at. In, on, at. Mas o que estas palavras significam? Vamos ver. A preposição in significa em. A preposição on também significa em. E, incrivelmente, a preposição at também significa em. Como eu costumo dizer, inglês é muito fácil. É tudo igual. In, on, at. Em. O problema é sabermos como usar cada uma delas. Vamos lá. Bem, além de significar em, por vezes a tradução terá que ser no ou na. O mesmo ocorre aqui. A tradução principal é a palavra em, mas por vezes você terá que traduzir diretamente como no ou na. Bem, ainda está difícil. Vamos detalhar um pouquinho mais. In, preposição, significa em, ou no e na. E você vai usar essa preposição sempre que você quiser dizer que algo ou alguém está dentro de algum lugar. Veja que a palavra dentro não é a tradução da preposição in, é apenas o sentido da preposição in. A tradução é em, no ou na, com o sentido de dentro. On também significa em, no ou na, mas você usará quando você quiser dizer que algo ou alguém está sobre, em cima de algum lugar. Então, a preposição on significa em, por vezes teremos que traduzir diretamente como no ou na, sempre que o sentido for sobre ou em cima. E por último a preposição at, que em seguida veremos que tem 2 exceções. A preposição at também significa em, no ou na, sempre que nós nos referimos a um determinado lugar. Quando eu digo lugar, eu quero dizer no aeroporto, na faculdade, no trabalho, em casa, enfim. Quando o sentido for dentro, eu usarei in. Quando o sentido for em cima de, sobre, nós usaremos on. Mas, quando o sentido for um lugar, nós usaremos então a preposição at. Em seguida, eu colocarei alguns exemplos e você vai conseguir visualizar e entender melhor
como essas preposições são usadas. Mas antes disso, vamos ver também as exceções, as duas exceções para a palavra at. Bem, at, além de ser em, no ou na, também pode significar as, com crase, quando você estiver se referindo a horas. Ela vai às 3 horas. Este as para horas é at. É importante enfatizar para que você não confunda com o it anterior quando estudamos o artigo definido the, que significa o, a, os e as. Mas aquele as é sem a crase, ou seja, não é para ser usado com horas, certo? A próxima exceção da preposição at é a seguinte: at, além de ser em, no ou na, também pode ser traduzido como para. Então essas são as duas exceções da preposição at. At pode ser as, quando eu me refiro a horas, e at pode ser para, exclusivamente quando você estiver usando o verbo olhar, que em inglês é o verbo to look. Vamos ver um exemplo. Look at me. Look at me, please. Olha para mim, por favor. Neste caso, at será traduzido como para. Vamos escrever estes exemplos? At 2. At 2. Às 2. Look at me. Look at me. Olha para mim. Então, mais uma vez, in, em, no ou na, sempre que o sentido for dentro. On, em, no ou na, sempre que o sentido for sobre, em cima de. E at, em, no ou na, sempre que eu estiver me referindo a um lugar. No aeroporto, na universidade, no trabalho, enfim. At também pode ser às, at 2 o'clock, às 2 horas. E at também pode ser adaptado e traduzido como para. Look at me, please. Olha para mim, por favor. Bem, vamos apagar e vamos passar para os exemplos.